Hoje nós estamos terminando a nossa 14ª série de mensagens da Igreja do Alto. Já, que bênção chegar até aqui, ver como que Deus nos ajudou, como que Deus esteve conosco, nos conduziu até este momento. Falando sobre checklist, definindo prioridades para uma vida produtiva. Neste tempo onde tudo mudou, onde a cada segundo, a cada semana, tudo pode ser diferente, nós precisamos parar para pensar na gestão da nossa vida, do nosso tempo, da nossa agenda, em como nós podemos seguir neste tempo, no que algumas pessoas chamam neste novo normal, uma vida que glorifica ao Senhor através da gestão do nosso tempo. E nós falamos nessa listinha que fizemos um checklist sobre alinhar as prioridades com os valores do reino de Deus. Como definir, como escolher prioridades para as nossas vidas? E quando nós pensamos nessas escolhas, essas escolhas precisam passar por aqueles valores que transformam a nossa vida dia a dia, pelos valores do reino de Deus. Precisamos aprender a viver de forma produtiva para a glória de Deus. E aprendemos que viver de forma produtiva é exercer as nossas atividades, tirando um pouco a nossa vida do centro, mas colocando Deus no centro das nossas atividades e olhando para Ele, que tudo, nosso trabalho, os nossos estudos, os nossos relacionamentos, para a glória dEle. O Senhor no centro, trabalhando, servindo, vivendo para a glória dEle, mas também servindo as pessoas. Olhando para o mundo que está à nossa volta, não nos fechando em nós mesmos, mas estamos aqui para servir ao próximo. Falamos também sobre repensar a nossa agenda para a glória de Deus, repensar as nossas atividades, e lembramos que a gestão do nosso tempo e da nossa agenda está muito ligada à nossa identidade, a quem nós percebemos que somos em Cristo Jesus. E Pedro fala que agora nós somos coparticipantes desta natureza. Temos uma nova natureza, uma natureza que vem do Senhor, da graça do Senhor que transforma as nossas vidas. E é esta natureza que deve conduzir a gestão da nossa agenda. E hoje quero falar a última mensagem desta série. Depois de tantas atividades, depois de definir as prioridades, depois de trabalhar, de viver de forma produtiva, de olhar para a nossa agenda, talvez algo que nós nos esquecemos de fazer no checklist é separar um tempo para o descanso. Mas nós não estamos falando de viver uma vida, viver de forma produtiva. Viver de forma produtiva não é fazer cada vez mais. Viver de forma produtiva não é produzir cada dia mais. E agora nós vamos falar de descanso. Mas isso faz parte daquilo que Deus Ele nos ensina. O fato é que estamos ainda no segundo mês deste ano. Mas não é difícil encontrarmos pessoas e amigos que já dizem que já estão cansados, que já estão num quadro de exaustão, e não é difícil pensar nisso no tempo que nós estamos vivendo, na realidade que nós estamos vivendo, que é de tensão todos os dias. A gente sai de casa, às vezes eu tenho que pegar um Uber, eu tenho um vidrinho que está aqui, um vidrinho de álcool em gel, é quase que 2 desse vidrinho por semana, porque você entra no Uber, você passa o álcool em gel, você evita de botar, você fica pensando assim agora, se eu boto a mão na máscara, você já fica pensando, ai meu Deus, botei a mão na máscara agora, não sei se eu peguei alguma coisa, será que eu peguei esse negócio? E a gente fica com esse sentimento, todo lugar que a gente vai, onde que a gente pega, onde que a gente encosta, onde que a gente entra. A gente não sabe o que pode acontecer, e cada vez mais isso está chegando perto das nossas famílias, os nossos amigos, e isso vai deixando a gente preocupado. Isso causa esse estado de exaustão e de cansaço.
Os profissionais, a incerteza do trabalho, comércio fechado, como que vai ser, o que vai acontecer. E os profissionais da saúde, então? Esse sim, estamos à beira de um colapso da saúde, mas a gente tem que pensar que existem pessoas ali, nesses hospitais, que já estão em um estado de exaustão, de angústia, de um cansaço físico, um cansaço da mente. Isso é uma área de risco. O cansaço, a exaustão, é uma zona de risco, para a nossa vida, para a nossa saúde, é um risco para a nossa família. Veja que como que às vezes nós chegamos em casa, os problemas não saem da nossa cabeça. No final do dia, depois de um dia de trabalho, depois de um dia corrido, chegamos em casa e ficamos pensando: mas e fulano? E aquele problema? E aquilo que eu tenho que resolver? E aquela situação? E o fulano que está doente? E o fulano que agora está com o Covid? E a família que está precisando de ajuda? Vocês em cada contexto pensando nos problemas. E a gente não desliga. Isso é um risco para a igreja. Porque enquanto cenários, enquanto igrejas, e nós vemos aqui num pequeno grupo que nós somos aqui, de pessoas, de entender que quantos de nós exercem muitas tarefas aqui que a igreja precisa de cada um de vocês. E dependendo de como nós estivermos, vai ser difícil caminhar, vai ser difícil atender aquilo que Deus nos chama a fazer em sua casa. O fato é que, às vezes, nós nos sentimos que tudo está em nossas costas, tudo é nossa responsabilidade. Você já sentiu como se tudo dependesse de você? No seu trabalho, se você não fizer as coisas, se você não tomar as decisões, não vai sair. Ou, na sua família, se você não é a pessoa que resolve tudo que tem para resolver, não vai funcionar também. E aí tem um trato com os filhos, e aí os amigos, as questões que estão à nossa volta, as exigências das pessoas. E parece que às vezes tudo depende da gente. Tem um livro do Stephen Covey, ele diz, Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, ele tem um depoimento de um workaholic. Um cara assim, frenético no trabalho, um cara que não para um minuto, um cara que nunca descansa, que está sempre preocupado. E nesse diálogo ele diz o seguinte: tenho tanto a fazer, nunca dá tempo. Eu me sinto pressionado e tenso o dia inteiro, 7 dias por semana. Compareci a seminários sobre organização do tempo e tentei meia dúzia de sistemas de planejamento diferentes. Eles me ajudaram um pouco, mas ainda assim eu percebo que não tenho a vida feliz, produtiva e pacífica que eu gostaria. Veja que contraditório. Ele diz que faz tanto, que produz tanto, que aprende tanto, mas que no final ele sente que não tem uma vida produtiva, do jeito que ele queria. E o diálogo continua. Gostaria de ensinar a meus filhos o valor do trabalho, mas eu sou obrigado a supervisionar cada movimento se quiser que eles façam alguma tarefa, e aguentar reclamações o tempo todo. Acabo fazendo tudo sozinho, é mais fácil, porque as crianças não conseguem fazer suas tarefas com alegria, sem serem forçadas. Vivo ocupado, muito ocupado, mas de vez em quando penso se minhas atividades atuais farão alguma diferença a longo prazo. Gostaria muito de pensar que minha vida tem algum sentido, que as coisas são de certo modo diferentes por causa da minha presença.
gostaria de pensar se a vida tem algum sentido. Este é o retrato, geralmente, dessas pessoas que se envolvem, que mergulham no trabalho, que se entregam a essa vida, que acham que tudo depende delas, que acham que se elas não estiverem fazendo, se elas não estiverem supervisionando, olhando, as coisas não vão acontecer do jeito que elas querem. E aqui, depois, se você que viu as minhas indicações de livros, na semana passada tem um livro super ocupado do Kevin DeYoung, e lá ele fala dos P's que matam. E existe um P que é fatal, que é o perfeccionismo. De acharmos que nós, e somente nós, podemos fazer e exercer as nossas tarefas. Sem nos lembrar de quem nós somos, de que somos cristãos e de que somos humanos. Wayne Cordeiro, no livro, esqueci o nome do livro, gente, que ele trata sobre esgotamento e burnout. Não sei se alguém aqui já leu a respeito desse, Andando com o Tanque Vazio. Ele diz que frequentemente nos esquecemos que somos cristãos, mas mais ainda nos esquecemos que somos humanos. Tem um jornal, Nexo Jornal, esses dias eu li, mas já há algum tempo ele lançou essa matéria, né? Vivemos na sociedade do cansaço. E nesse artigo, nesse site, ele cita este livro, Dinheiro e Vida, de Vicki Robin e Joy Domingues. E ele diz o seguinte: nunca se trabalhou tanto na história humana. A vida profissional se tornou uma espécie de religião. E ele vai dizer como que as pessoas antigamente buscavam o sentido para a vida nas religiões. Nós cristãos olhamos o sentido da nossa vida em servir ao Senhor, o sentido da nossa vida porque nós somos alcançados pela graça de Deus, regenerados, transformados dia após dia, e isso muda completamente, ou deveria mudar completamente a gestão do nosso tempo e como nós vivemos. Mas ele vai dizer que agora tudo isso se concentra no trabalho. E ele diz, continua: nossos empregos agora exercem a função que tradicionalmente pertencia à religião. Eles são um lugar onde buscamos respostas para as questões fundamentais como: quem sou eu? Por que estou aqui? E qual o sentido disso tudo? Os empregos também exercem a função de família, respondendo questões como: quem são os meus? E onde eu me encaixo? Frequentemente, quando você pergunta para alguém quem é você, a primeira coisa que a pessoa vai dizer é: eu sou fulano de tal, um engenheiro, eu sou fulano de tal, um advogado. Agora, a profissão define quem é essa pessoa. A profissão define quem é o grupo de amigos mais próximos dela. E às vezes, em um sistema onde as pessoas mergulham em trabalho e não querem mais constituir família, o trabalho de fato se torna os amigos, os irmãos para a vida dele. O trabalho é o que muitas vezes dá o norte para os sonhos das pessoas hoje. Por quê? Você pensa que o seu sonho é conhecer a Europa. O que você precisa fazer? Trabalhar muito. Que o seu sonho é ter uma casa, uma boa casa. O que você precisa fazer? Trabalhar muito. Claro que isso precisa acontecer, sim, mas a questão é que isso se tornou o centro em nossos corações muitas vezes. O Deus, o ídolo em nossas vidas, aquilo que está em primeiro lugar em nossas vidas. Sabe por quê isso aconteceu?
O puritano Richard Baxter, no seu livro O Descanso Eterno dos Santos, vai responder essa pergunta. E ele diz: na queda de Adão, perdemos não só nosso interesse em Deus e no desfrutar real dele, mas também todo o conhecimento espiritual a respeito dele e a verdadeira disposição a tal felicidade. O homem tem agora um coração muito adequado à sua condição atual, estado degradado e um espírito vil, por conta do pecado. Do pecado que gera os ídolos em nossos corações, do pecado que nos diz que nós precisamos de nós mesmos e que se nós não fizermos não vai sair perfeito, do pecado que coloca para nós que nós fazemos melhor, que nós temos a melhor solução, que coloca nós no centro de tudo, através desse estado degradado, dessa condição. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos, na última mensagem desta série, falando sobre o checklist, avaliando a nossa vida, fazendo um checklist de alguns pontos que nós precisamos mudar, de algumas coisas que nós precisamos fazer para viver uma vida produtiva para a glória de Deus. Nós precisamos separar tempo para descanso. E nós vamos aprender como isso é profundo a partir da palavra de Deus. Vamos ao texto bíblico. Vamos ao texto bíblico na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13. Carta aos Hebreus, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13, você pode acompanhar conosco. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naquele que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais que anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário,
todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Senhor, obrigado por sua palavra, Pai. Pedimos a Deus que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor tenha misericórdia desse expositor, para que possamos compreender, Pai, a exposição desta palavra, segundo a ação do Teu Santo Espírito, que opera em nossas mentes e em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A carta aos Hebreus, que foi escrita por volta do ano 70, em um contexto muito difícil. Não sabemos o autor, quem é o autor desta carta. Algumas pessoas querem discutir, falar que talvez possa ser Paulo. Não temos argumentos. Em algumas partes do texto, da carta, existe uma linguagem, às vezes, parecida em alguns trechos com o que Paulo escreve, mas nada. Talvez quando chegarmos na eternidade, né, nós vamos chegar lá e nós vamos descobrir e dizer, foi você então, muito obrigado por aquela carta. Vai saber por que Deus não revelou, mas com certeza tem um propósito. Mas um contexto de perseguição. Um contexto de perseguição pelos compatriotas. Quando você se convertia ao cristianismo, se você era filho de um homem rico, que tinha uma grande herança para você, você iria perder essa herança. Com certeza. E, por consequência, também perseguição por parte dos compatriotas, mas também apoiada também pelo império. E esses irmãos estavam sofrendo. E alguns deles pensavam assim, eu sempre servi a Deus. Desde antes de Jesus, o meu povo já servia a Deus. Mas a gente não parece que nós não sofremos como estamos sofrendo agora. Por que nós não voltamos às práticas antigas então? Por que nós não voltamos àqueles rituais? Por que não voltamos a viver a nossa religiosidade como antes então? Quem sabe assim, nós vamos deixar de sofrer. E aí vem a carta aos Hebreus, uma carta exortativa. Uma carta que vai dizer, olha, vocês sempre esperaram por um sacerdote, por um sacrifício perfeito, por um sacerdote perfeito. Agora vocês têm. É Cristo Jesus. E agora a nossa vida está nele. E aí por isso também a carta aos Hebreus é uma carta também de esperança para as nossas vidas. Barclay, ele diz, durante toda a vida de vocês, durante toda a vida vocês estiveram buscando o sacerdócio perfeito que pudesse oferecer um sacrifício perfeito para recuperar o acesso a Deus e anular as barreiras para poder viver para sempre na devida relação com Deus. E é isto que tem em Jesus Cristo e somente nele. Essa seria a mensagem central desta carta, falando da nossa vida em Cristo Jesus agora. E aqui no capítulo 4, na verdade a partir do capítulo 3, ele começa a falar sobre o descanso. Eu quero começar a partir do que talvez possa ser o versículo central em todo este bloco. O versículo 9, que diz, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Repouso aqui é a palavra que remete ao Sabat. Palavra lá do hebraico, lá do Antigo Testamento. E é a única vez, aqui na carta aos Hebreus, neste texto, é a única vez que aparece essa palavra em todo o Novo Testamento. Lembrando deste lugar, do lugar da criação, do lugar que Deus preparou, que no sétimo dia o Senhor descansou de suas obras e preparou um lugar de descanso para as nossas vidas. Lembrando do mandamento que Deus entregou para o povo no deserto, de guardar o sétimo dia e como que isso aponta para a aliança com Deus,
o Deus que sustenta, o Deus que tem um lugar, como que isso aponta para o livramento que Deus concedeu a este povo, o livramento da escravidão, do pecado, no caso da escravidão do Egito, para nós a escravidão do pecado. Palavra que demonstra as nossas limitações, como que somos seres limitados e servimos a um Deus poderoso e dependemos dele. É muito importante este conceito, o conceito de descanso no Antigo Testamento. Carson, num livrinho muito pequeno, do Sabate aos dias de hoje, ele fala algo bacana. Ele diz: o ritual religioso era um meio pelo qual se passava adiante o conhecimento da aliança, como um relacionamento e uma doutrina. Era algo didático. A prática de guardar o sétimo dia e o que estava por trás daquilo tudo, o lembrar desse lugar de descanso, o lembrar que foi Deus que libertou, o lembrar que é Deus quem traz o sustento para a vida deles. Isso está para nós hoje desta forma. O descanso de Deus, a eternidade para nós, como que isso aponta para a salvação e a certeza que nós temos um lugar de repouso na eternidade com Ele, como que isso aponta para Canaã celestial, mas também, como nós já vivemos o já e o ainda não, como que esse descanso aponta para as nossas vidas hoje, porque Deus nos libertou da escravidão do pecado, um descanso do livramento, da submissão a este sistema, a este pecado, a este mundo. E em Deus nós podemos encontrar este descanso, por esta certeza, o descanso que o Senhor preparou, o descanso que Cristo Jesus nos dá, nos livrando deste sistema, nos livrando do pecado e nos trazendo a um novo modelo de vida segundo a sua palavra. Por isso nós podemos descansar. E descansamos quando tememos ao Senhor. Veja comigo, o versículo 1 começa: temamos, portanto. Aqui temamos é ficar com medo, reverenciar, venerar, tratar com obediência. Talvez o que o autor, na palavra temamos, o que ele coloca aqui é um alerta. Este texto começa: fiquem atentos ao que eu estou falando para vocês. Prestem atenção nisso. É isso que ele está dizendo. E quando nós voltamos algumas partes no capítulo 3, nós vamos ver por que ele está dizendo a respeito deste alerta. Veja o versículo 12 do capítulo 6. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E aí ele vai dar o exemplo do povo no deserto. E aí ele vai citar o exemplo de Êxodo 17, quando o povo chega para Moisés e diz: olha, Deus nos tirou de lá para passar sede aqui, Deus não está aqui no deserto. Então o povo murmurando perante Moisés, Moisés busca a Deus e diz: olha, o povo que saiu lá, que saiu da escravidão do Egito, está reclamando. Então Deus ordena para que Moisés chame alguns homens, vá adiante ali, e ele bate com o seu cajado na pedra, a pedra jorra água, ele chama aquele local de Massá e Meribá, porque ali era o local que o povo se rebelou contra Deus. E o que a carta de Hebreus está dizendo é: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração incrédulo, para que nenhum de vocês vivam como os seus pais, como os seus antepassados. E o versículo 19, o último do capítulo 3 diz: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. E ele diz: olha, eles não usufruíram deste descanso, deste local, porque eram incrédulos, porque saíram do Egito, mas o Egito ainda continuava no coração deles.
querendo viver segundo os costumes, querendo usufruir, lembrando daquilo que o Egito dava. Lá no Egito, pelo menos, eles tinham água para beber. Lá no Egito, pelo menos, com todo o sofrimento, eles poderiam encontrar um alimento ou algo para comer. Um povo habituado a um sistema, incrédulos a Deus. E a palavra de Hebreus aqui é: fiquem com medo, fiquem alertas para que vocês não vivam da mesma forma. O Senhor nos libertou do Egito, deste sistema. O Senhor nos libertou do pecado. O Senhor nos chamou para uma nova vida, um novo modelo de vida. Mas veja que, quantas vezes com a gestão do nosso tempo, com a gestão da nossa agenda, como vivemos o nosso estilo de vida, demonstramos talvez um estilo de vida lá do Egito, lá desse sistema, de como as pessoas vivem ainda, porque esse sistema às vezes está em nossos corações, em nosso modo de viver, em nosso modo de fazer, a gestão do nosso tempo. E veja a continuação do texto. Vamos dividir esse grande bloco em duas partes aí. Primeiro, ele diz que existe um descanso para as nossas vidas. E veja o versículo 1, ele afirma que de fato existe essa promessa, sendo nos deixando a promessa de entrar no descanso. E este descanso está disponível desde a criação, quando Deus descansou no 7º dia. E este descanso está disponível hoje, porque Josué entregou um local para eles, mas posteriormente, no Salmo 95, Davi fala de um outro lugar de descanso. E o que ele está dizendo agora é que, se não existisse este lugar, eu não estaria falando novamente com vocês. Existe um descanso para as nossas vidas. E aí ele vai dizer que alguns não vão usufruir desse descanso, porque foi anunciado para todos. A mesma mensagem, a mesma palavra, mas alguns não creram. Porque a palavra de Deus deve ser acompanhada pela fé. Fé que nós aprendemos na semana passada, que Ele mesmo produz em nossos corações. Fé que nos chama a essa nova vida, a este novo DNA. Fé que nos traz a compreensão. Porque eles tinham um coração duro e desobedeceram a Deus em seu modo de vida. Alguns irmãos que estavam ouvindo esta carta queriam voltar a práticas antigas, a práticas que talvez poderiam trazer uma vida mais tranquila e confortável para eles, porque eles estavam sofrendo perseguições, mas eles diziam: podemos continuar servindo a Deus, mas vamos colocar algumas outras práticas aqui na nossa vida, vamos incrementar isso de outra forma, e aí então nós vamos seguir de forma mais tranquila, incrédulos de que o que eles precisavam é somente da graça de Cristo Jesus para a vida deles. E a mensagem aqui é que o que o autor de Hebreus está dizendo é: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Existe um descanso, mas alguns não descansam, jamais, porque não temem ao Senhor, porque não ouvem a voz de Deus. Num dos livros que eu citei, David Murray, ele diz o seguinte a respeito disso, algo que eu nunca tinha pensado, sinceramente. E ele começa dizendo, num capítulo que chama Descanso: poucas coisas são tão teológicas quanto o sono. Como? Como que o sono fala a respeito da nossa teologia? Eu nunca tinha pensado a respeito disso. E ele continua: mostre-me como você dorme e eu lhe mostrarei a sua teologia. Isso foi me causando mais curiosidade. E ele continua: se nós nos orgulhamos de dormir 4 horas por noite, estamos pregando as seguintes mensagens: não confio em Deus em relação ao meu trabalho, minha família ou minha igreja.
Talvez ele diz, olha, eu sei que Deus é um Deus soberano, poderoso, mas sabe, eu não tenho tempo para descansar. Eu preciso fazer, porque se eu não fizer, eu sei que Deus está cuidando, eu sei, sim, mas eu tenho que fazer. Eu tenho que entregar. Eu tenho que produzir. Eu não posso descansar. Ou se não, talvez o tempo que dedica em casa e deixa a família, o tempo que se utiliza, alguém da família se utiliza dessas coisas aqui que nós temos, Netflix, das redes sociais e tantas outras coisas para o entretenimento, olhando e não usufruindo da nossa casa nesse momento de descanso, olhando apenas para nós mesmos. Estamos pregando a mensagem de que eu não respeito o jeito que meu Criador me fez. Conheço amigos que dizem, eu durmo pouco, sabe? Eu preciso dormir pouco. E isso, eu não sou um médico que cuida do sono, mas o que eu sei é que a falta de sono é extremamente prejudicial para o nosso corpo. Que Deus nos criou para ter um período de sono, um período regular de sono, e para que possamos descansar o nosso corpo, a nossa mente. E pesquisas mostram como que pessoas que conseguem descansar uma noite de sono tranquila, um tempo bom de sono, podem produzir melhor no dia seguinte, porque estão descansadas. Estamos pregando a mensagem, não preciso demonstrar o meu descanso em Cristo. É a mesma coisa, ele sabe que eu confio nele, mas eu demonstro os nossos ídolos. A quem nós servimos de fato. Não existe nada tão teológico, poucas coisas são tão teológicas quanto o sono. Eu nunca tinha pensado a respeito disso. Como nós levamos a nossa vida, administramos a nossa agenda, demonstra como nós cremos. E isso é profundo, isso é confrontador para nós. Precisamos descansar. E o Risby ele diz o seguinte: quando cremos, entramos no descanso. Quando obedecemos a Deus pela fé e nos sujeitamos à sua vontade, o descanso entra em nós. O descanso entra em nossos corações, alcança as nossas vidas. Quando cremos, nós entramos, quando Ele nos chama, quando Ele abre os nossos olhos para crer, para ver, mas quando nós vivemos, esse descanso entra em nossos corações. Podemos descansar quando tememos e obedecemos ao Senhor e ouvimos a sua palavra. Segundo e último lugar, descansamos quando nos esforçamos em sermos obedientes. Veja do versículo 10 ao versículo 13. Versículo 10. Porque aquele e ele é Jesus, ele está falando de Jesus, aquele que entrou no descanso de Deus, também ele, Jesus, mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. O que ele está dizendo aqui, tudo é possível por causa da obra de Cristo. Porque aquele que entrou no descanso, aquele que cumpriu o seu propósito, aquele que se entregou, aquele que viveu, que sofreu, que pagou o preço dos nossos pecados, porque Ele descansou, tudo é possível por causa dEle, e nós dependemos dEle, devemos olhar para Ele, não para as nossas obras, não para o nosso próprio esforço, mas daquele que já cumpriu esta tarefa, Cristo Jesus. E o versículo 11 ele vai dizer, então por causa disso, nós podemos nos esforçar. Ele diz, esforcemos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Temos um alvo, temos um caminho para seguir, um modo de vida. E o que ele está dizendo aqui, se esforcem por caminhar. Eu sei, no contexto da carta, o que ele está dizendo, eu sei que o contexto é difícil, eu sei que vocês estão sofrendo,
Eu sei que vocês são tentados a outras práticas, mas olhem para Cristo e se esforcem por causa da obra dele, por causa do que ele fez. O que Calvino diz é que o autor nos exorta a prosseguirmos resolutos em nosso caminho, coisa que só é possível quando nos habituamos a renunciar, a abrir mão do nosso modo de vida e encontrarmos em Cristo este descanso, essa transformação, este modo de vida. E veja como o texto continua falando sobre o poder da palavra, o que a palavra opera em nossos corações, o que esta palavra viva em Cristo Jesus produz e faz em nós. E o versículo 12 e 13, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É ela que vai fundo, é ela que examina os nossos corações. Quer colocar algo na sua vida para medir o seu proceder, como que você está vivendo, a sua performance, não é baseado em outra pessoa, mas é na palavra, porque é ela que divide os nossos corações. Ela que converte os nossos corações. É ela que transforma as nossas vidas através da obra de Cristo, da graça de Cristo Jesus. E o versículo 13: e não há criatura que não seja manifesta em sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O que ele está dizendo é que às vezes nem nós somos capazes de nos conhecer, de conhecer as nossas limitações, de conhecer o nosso coração, mas é ela que penetra fundo e que revela quem nós somos e quem Deus é e o que Ele fez por nós. A palavra revela o nosso coração e em seguida, se confiarmos em Deus, a palavra capacita nosso coração a obedecer a Deus. Isso tudo só é possível por causa da obra de Cristo Jesus. Viver em temor, em obediência, porque Ele obedeceu, porque Ele foi até o fim, porque Ele se entregou na cruz, porque Ele pagou um preço, porque Ele se esforçou ao máximo. Nós podemos olhar para esta obra e descansar, e temer, e sermos obedientes, a encaminhar segundo este caminho. Hoje, nós, na nossa vida, ter uma vida de descanso, apesar das dificuldades, das lutas, das adversidades que enfrentamos, das preocupações do dia a dia, mas saber que é Ele quem está no controle, de saber que Cristo já cumpriu a sua obra, que Cristo morreu por nós, que o sacrifício já foi feito, mas também descansar na eternidade, de saber que nós temos um lugar e que nós podemos usufruir deste lugar porque Ele nos comprou por um alto preço, porque Ele nos chama a este novo lugar e nós temos essa esperança. Podemos descansar hoje, a certeza que a nossa vida está nas mãos de Deus e podemos aprender um novo modelo de vida, um novo proceder, um novo modelo de gestão da nossa agenda e podemos descansar na certeza da eternidade que nós temos um lugar para nós. Olha que maravilha este texto. Terminar, quero fazer só menção de uma frase que me marcou neste livro, Resete. Ele diz: onde a graça não estiver abastecendo uma pessoa de dentro para fora, essa pessoa se queima de dentro para fora. Onde a graça não estiver nutrindo, alcançando essa pessoa, provavelmente essa pessoa se encontra em desespero, de dentro para fora. Que essa graça acompanhe as nossas vidas.
Que essa graça que nos alcança através de Cristo Jesus nos acompanhe e nos ensine a este novo proceder. Que esta graça traga consolo, descanso para os nossos corações, para o nosso corpo, para as nossas atividades, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar, queridos.